Glória a Deus. Irmãos, hoje o texto que a gente vai meditar, ele se encontra no Evangelho de Cristo segundo João, no capítulo de número 21. Eu gostaria também de agradecer pela oportunidade desde já, primeiramente ao Senhor, que tem aberto a porta, que tem permitido que eu fosse vítima do Deus das segundas chances. E o texto que nós vamos ler hoje fala muito sobre isso, sobre segunda chance. Aliás, segundas chances no plural, porque sempre são mais de uma. E tomando aqui a liberdade, eu decidi tematizar essa mensagem. E o nome do título que eu trouxe seria O Deus das Segundas Chances. João capítulo 21, a partir do verso 1. Gostaria ainda de louvar a Deus pela vida da minha esposa, princesa de Deus Isabela, que profetizou na minha vida sobre a restauração do meu ministério. Por muito tempo eu tive uma oportunidade, o Senhor me concedeu, abriu portas, me levou a muitos lugares, mas infelizmente, como Pedro, eu permiti que isso esvaísse pelos meus dedos. Mas, como eu disse agora há pouco, Deus dá segunda chance, estendeu sua mão com sua imensa misericórdia e decidiu, aprove a Ele, me trazer aqui para meditar com vocês nesse texto. João 21, verso 1, diz assim: Depois disso, apareceu novamente Jesus a seus discípulos na beira da praia de Tiberíades, também chamada de Mar da Galileia. E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais outros 2 discípulos. E Pedro disse: Vou pescar. Nessa hora os demais disseram: Nós vamos com você. E então eles foram e entraram num barco, mas naquela noite não pegaram nada. E ao amanhecer, Jesus aparece na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E então ele gritou-lhe perguntando: Filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Então Jesus disse: Lancem a rede do lado direito do barco, e então vocês vão encontrar. E eles lançaram e não conseguiam mais recolher a rede, porque grande era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. Então Pedro, nessa hora, ouvindo isto, vestiu a sua capa que havia tirado, lançou-se ao mar e foi depressa. Os demais discípulos foram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, e sobre ela peixes e pães. E então Jesus disse: Tragam aqui algum dos peixes que vocês acabaram de pescar. E Simão correu até o barco, arrastou a rede. A rede estava cheia com cerca de 153 peixes, mas ainda assim não se rasgou. E Jesus lhe disse: Venham comer. É só até aqui. Glória a Deus. Muito obrigado, irmão. Eu gosto de ler o texto na sua exposição integral, porque é importante que os irmãos que não conhecem a história possam fazer parte também do contexto. Mas a história que a gente vai meditar aqui, ela tem como pano de fundo um apóstolo um tanto quanto controverso, que é o apóstolo Pedro. Eu não sei se eu posso dizer colérico, mas eu posso dizer que era corajoso. Eu posso dizer que tão corajoso que às vezes agia sem pensar. E a gente tem diversos exemplos para poder dizer que ele era dessa forma. Talvez intrépido até além do ponto. Só que esse homem que era lotado de falhas foi chamado por Cristo. E o Senhor estende a sua mão e diz: Siga-me.
e ele decide seguir, abandonando tudo que tinha, deixando o seu barco para trás e seguindo para servir ao Senhor, junto com seu irmão e os demais até então discípulos. Só que se passa o tempo e o amor que Pedro tinha no começo do ministério acaba mudando, acaba aumentando, porque ele vai vivendo, tendo experiências, e a cada dia que ele tem uma experiência nova com o Senhor, o amor aumenta. É como se eu pudesse comparar isso com o primeiro amor, que é quando a gente aceita a Jesus. A gente quer ser enviado para a África para poder pregar lá, a gente quer morrer na cruz de cabeça para baixo, a gente quer fazer tudo que está ao nosso alcance para poder estar próximo do Senhor. Só que o tempo passa, e o tempo ele é implacável, e Pedro não foi diferente. Igual como nós, Pedro também é vítima do tempo. Se passa o tempo e Pedro chega a uma situação um tanto quanto difícil. Pedro acaba negando aquele a quem ele dizia amar. Há uns dias atrás, eles reunidos, e Jesus começa a falar mais abertamente sobre a sua morte. E ele fala: Senhor, o Senhor não vai assim não, eu não vou negar o Senhor, eu estou contigo até o final. Só que naquela hora, Jesus diz: olha, te aquieta, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Só que ainda assim ele replica: não, Senhor, isso não vai acontecer. Só que nessa hora o Senhor parece que entende que Pedro estava dotado de um amor, ou talvez de uma paixão, ou de um primeiro amor, por assim dizer. Só que se passa o tempo, a morte de Cristo acontece. Todos sabemos o que acontece naquele texto. Ele vai negar Cristo sim por 3 vezes. Diz a palavra que logo depois disso ele cai em si. O peso da culpa e do remorso o toma. Ele chora copiosamente. Passa a acompanhar Cristo apenas de longe, até que Cristo ressuscita. Ele ainda corre para tentar ver lá no túmulo, mas o túmulo já estava vazio. E glória a Deus por isso. Até que Pedro decide tomar uma decisão. Eu não sei se ele havia cansado de esperar, eu não sei se ele havia pensado por si só, eu não sei se Satanás começou a bradar no ouvido dele dizendo: olha, tu é indigno, tu é traiçoeiro, o que você fez não tem perdão, você dizia que amava aquele homem e agora você conseguiu puxar o tapete dele e abandonou ele na hora que ele mais precisava. Quando você mais precisou, ele estava lá, estendendo a mão para te tirar da tempestade. Tu estava afundando no meio do mar, ele estende a mão e te puxa. No dia da tempestade, aquele homem te ajudou. Só que agora, na vez que ele precisa, você vira as costas para ele. E Satanás trabalha dessa forma. Ele traz um caminhão carregado de culpa, despeja sobre a consciência de Pedro, e Pedro toma uma decisão. Ele diz: vou pescar. Apesar de a pesca ser uma atividade extremamente comum naquele tempo, aqui existe um significado simbólico muito forte, porque Pedro usa a influência que ele tinha de forma negativa, até sem saber talvez. Ele olha para trás e diz: eu vou voltar para trás, eu vou voltar talvez a beber cachaça, eu vou voltar a fumar, isso daqui não é para mim, eu não sou bom o suficiente para sentar nesse banco e ouvir a palavra do Senhor. Certa vez eu estava na portaria conversando com alguns irmãos, e eu recebi um casal, o jovem entrou, pouco tempo depois ele saiu, antes de começar o culto, saiu chorando e disse: isso aqui não é para mim. E eu fiquei extremamente triste, porque Pedro tinha o poder da influência, mas usou ele de forma negativa, decidindo olhar para trás e voltar a ser pescador, e junto com ele vai também mais uma rega de apóstolo. Mas deixa eu dizer para você, meu irmão, não saia do caminho. Não saia do caminho. Tem gente que se espelha em você, tem gente que olha para você e vê você como exemplo, tem gente que olha para a sua vida e fala: eu queria ser como esse rapaz é, como essa mulher é, como esse menino é. Tem gente que olha lá fora para você e fica: glória a Deus porque ele conseguiu, algum dia eu vou também, mas ele não tem força. E o Senhor estende a mão para você com graça e misericórdia, te traz até aqui, aleluia. Então não olhe para trás, meu irmão, a culpa é grande, o remorso é grande, mas repreenda em nome de Jesus, porque o Deus da segunda chance estende a mão para você essa noite para dizer que você é filho amado, você é filha amada. Aleluia, aleluia. No verso 3 ele ainda fala assim: eles não pescaram nada. Nós não estamos falando aqui, irmão Samuel, de pessoas leigas,
Estamos falando aqui de pescadores profissionais. O problema de não pescar nada, talvez não fosse a rede, talvez não fosse a isca, talvez não fosse o barco, pastora Sani. Eu não sei qual foi o problema. Eu sei que o Senhor fechou a porta. E quando o Senhor fecha a porta, existe um propósito. Deus não fecha a porta à toa, meu irmão. Aquela porta que foi fechada era propósito do Senhor. O relacionamento que acabou era propósito do Senhor. Aquele amigo que se afastou de você era propósito do Senhor. Nada acontece na vida de um crente em vão. Tudo tem um propósito. Aleluia. O Senhor não permite que você passe por essa terra de qualquer forma. Cada passo que você dá, cada cabelo que nasce na sua cabeça é contado pelo Senhor. Existe um propósito. Aleluia. E naquele momento, eu posso até talvez ouvir alguém dizer: olha, vai nadar e morrer na praia. Mas se Cristo estiver na praia, você não morre. Aleluia. Porque sempre haverá o escape, sempre haverá a porta aberta. Porque quando o Senhor fecha uma porta, existe um propósito. Mas quando Ele abre uma porta, também existe um propósito. O emprego que o Senhor te colocou é para você ganhar vidas lá. A escola que você frequenta é para você ganhar vidas lá. O seu comportamento tem que influenciar. Aleluia. Glórias a Deus. No versículo de número 4 é muito forte. Eu trago aqui um ponto extremamente importante. Os discípulos não reconheceram Jesus. Como assim, Marrone? 3 anos andando com Ele, não reconheceram? Eu não sei, meus irmãos. Eu não sei. Se eu tiver a 1 quilômetro de distância e minha esposa levantar a mão, eu vou saber que é ela. Eu não sei se estava escuro, eu não sei. Os discípulos não reconheceram Jesus. E aqui eu trago mais uma lição para você. Só não reconhece Jesus quem não tem intimidade com Ele. Só não reconhece Jesus quem não tem vivências com Ele. Só não reconhece Jesus quem não está perto dEle. Você pode vir aqui assistir o culto, gritar glória a Deus, aleluia, vir aqui na frente e chorar, mas se você não tiver intimidade com o Senhor, o negócio não vai funcionar, não vai para frente. Seu ministério vai naufragar, sua vida vai naufragar. Tudo depende da intimidade que você tem com o Senhor, aleluia. Mas Rony, como é que eu construo intimidade? É vivendo perto, meu irmão. É vivendo perto do Senhor. Aleluia, vivendo perto. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O seu coração tem que arder de desejo, de saudade, de vontade de estar perto dEle. Aleluia. Quem aqui é casado vai lembrar agora. Eu vou lembrar perfeitamente desse momento, porque eu lembro de tudo da minha época de namorado. Mas eu conversava às vezes 2, 3. Uma vez a gente conversou 5 horas. E eu fiquei me perguntando depois: eu nunca conversei 5 horas com ninguém, nem com o Senhor. E isso me entristeceu. Só que o tempo passa e a gente amadurece. E mais uma vez o tempo implacável vem e traz sobre nós a maturidade. E a maturidade, ela te ensina algo que a esposa, o marido, os filhos, os pais não ensinam. A maturidade, ela mostra para você que nem tudo é da forma como a gente quer que seja. Tem muita coisa que você precisa engolir no seco. Às vezes o seu pai vai dizer para você assim: filho, estude para você não ter um emprego igual ao do seu pai. Só que às vezes a gente acha que é exagero. Até que você está, anos depois, numa empresa, tomando um grito de um patrão. E você tenta revidar, mas a consciência e a responsabilidade misturada com a maturidade não te deixam falar mais nada. Porque agora você precisa. Até um dia desse seu pai passou por isso, agora é você. Só que tudo tem um propósito, tudo tem um motivo. E naquele momento eles falam: não reconhecemos quem é aquele homem que está ali gritando para a gente, levantando a mão. Quem é aquele homem? E existe uma frase aqui maravilhosa. Cristo diz assim: filhos, em algumas traduções, filhinhos, é mais próximo ainda. Filhinhos, o que vocês têm para comer? Ele grita da beira da praia. O termo filho, ele deriva de filos, que é algo que saiu de você. Ou seja, Jesus estava dizendo, mesmo depois de ser abandonado, mesmo depois de ver metade do seu ministério querendo se desviar, ele vai lá e fala: filhos amados, vocês que são meus e saíram de mim, o que vocês têm para comer?
O que você tem para oferecer a Jesus essa noite? Se Jesus estivesse aqui dizendo: ei, vocês têm algo para mim aí? Quem tem aleluia adora, quem tem glória a Deus adora, quem tem jejum adora, quem tem oração adora, quem tem louvor adora. Ofereça ao Senhor o que você tem de melhor. Seja o aleluia que vem do fundo da sua alma e vem com extrema verdade, que às vezes arranca lágrima do nosso coração, e que no meio da fala você fica embargado e fica querendo chorar sem saber o que está acontecendo. Aleluia. E o Senhor pergunta: o que vocês têm para comer? Olha só o cuidado de Deus. Isso era o cuidado de Deus. Essa frase era um cuidado. E a falta da intimidade que eu citei agora há pouco, ela também gera falta de sensibilidade. Muitas vezes o Senhor está próximo e a gente não enxerga. Muitas vezes o livramento acontece e a gente não enxerga. Irmã Tamiris trouxe uma mensagem num GC que a gente fez lá em casa, e ela falou: você é mais cuidado do que o que você pensa. Deus te guarda mais do que o que você pediu. Se Deus permitisse que a gente fechasse os olhos e abrisse e ver no mundo espiritual, você veria o tamanho da guerra que é a sua vida. Hoje foi difícil de você vir aqui para o Senhor dizer que pode restaurar seu coração. Aleluia, aleluia. Salmo 46, verso 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Aquietai-vos. Eu fui pesquisar a origem dessa palavra no hebraico, significa entregar o controle. Então, toda vez que você vai na força do seu braço, é diferente do que quando Deus vai contigo. Porque naquele período ali, eles foram por conta própria atrás de pescar, mas não pescaram nada. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Que quando você vai na força do seu braço, nem sempre as coisas funcionam. Mas quando você vai no nome do Senhor dos Exércitos, as portas são abertas, os muros caem por chão e os gigantes são derrotados em nome de Jesus. Aleluia. Salmo 37, verso 5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aqui é uma sequência: primeiro entrega o teu caminho, depois confia, e o restante é com ele. Aleluia. Verso de número 7, João reconhece e fala assim: Pedro, é o Senhor que está ali. A gente fez agora aqui a pesca da forma como ele mandou, e aconteceu. Tu te lembras lá no começo do ministério? Foi exatamente assim também. Talvez Pedro olhe e fale: será, João? Será que é ele? E João fala assim: Pedro, quem deu ordem ao mar e o mar obedeceu? Quem disse para a gente lançar do lado direito e aconteceu a pesca? Quem agora pela segunda vez manda fazer isso e acontece novamente? Passamos a noite inteira pescando, não veio nada, Pedro. A gente é profissional. Mas quando o Senhor chega, meu irmão, não existe absolutamente homem forte nenhum, porque Deus é profissional em pegar homem forte e colocar de joelho. Aleluia. E naquela hora, meu irmão, Pedro não quer saber mais de nada. O plano de Pedro é se lançar ao mar e ir até Jesus. Mas ele faz uma coisa antes disso, isso me chama muita atenção. Pedro pega a sua capa e se veste. A capa é como se fosse uma jaqueta. Ele se veste antes de se jogar ao mar. E eu orando ao Senhor, me perguntei: Senhor, qual o sentido desse homem se vestir para se jogar ao mar? Se já vai se molhar, por que não entrou sem camisa? E depois o pessoal voltando no barco, por que ele não esperou no barco? E o Senhor ministrou ao meu coração algumas palavras. Pedro não sabia se teria outra oportunidade. Pedro nem sabia se era Jesus que estava lá. Mas tamanho era o remorso, tamanho era a culpa que afligia a vida de Pedro, que ele decide se lançar ao mar num ato de desespero e diz: rapaz, eu não sei se é não, mas eu vou lá, João. Eu vou lá porque eu estou devendo a esse homem, eu estou devendo um pedido de desculpas, eu estou devendo, aleluia, um pedido de perdão. E ele se lança ao mar, antes disso veste a capa e vai. Talvez o peso da culpa começou a massacrar a sua mente. Talvez o remorso começou a corroer seu coração, de dizer que ele não era mais digno. Mas dentro do coração de Pedro ainda existia uma fagulha de amor pelo Senhor. Ainda existia, como diz aquela música: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Pedro também não sabia mais viver sem o Senhor. E Pedro precisava de um perdão, ele estava desesperado.
Só que o ato de vestir a capa me traz a lembrança de Adão, quando Deus desce ao jardim e grita: Adão, onde você está, Adão? Adão estava escondido, se vestindo, porque tinha vergonha. E a gente só sente vergonha, meu irmão, quando faz alguma coisa que a nossa moral diz que é errado. E naquele momento, aquele homem considerava sim algo que ele tinha feito como se fosse algo errado. Ele considerava que devia algo a Jesus. Ele veste a capa e vai. E eu trago aqui para você uma nova lição. Acabou de vir aqui, aleluia. Tem crente que é assim, que veste a capa na frente de Jesus. Quando Jesus sai, tira a capa e vive de outro jeito. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida, que você tomará posse da posição que o Senhor te entregou. E que em nome de Jesus, onde você colocar o seu pé, você levantará o baluarte, levantará o estandarte, levantará o escudo do Senhor. Você foi marcado pela marca do Senhor Jesus. Onde você for, você tem que estar com a capa de Jesus, mostrando e se alegrando que é servo dele. Aleluia. Uma vez me perguntaram: Rony, tu não tem vergonha de falar assim de Jesus no trabalho? O povo não vai falar nada não. Eu disse: meu irmão, eu tenho vergonha de ir para o inferno. A minha preocupação é ir morar no céu. Eu não sei como é que vai ser, mas eu quero é ir. Aleluia. E que o Senhor não permita que a capa da vergonha, que a capa do descrente tome nossa vida, mas que a capa do Senhor, que a vida do Senhor seja o nosso objetivo e o nosso propósito. No verso de número 8, já estamos encaminhando aqui para o final. O verso de número 8 diz assim: os discípulos vão ao encontro de Jesus, e quando eles chegam lá, Cristo faz uma indagação absurda, porque eles chegam e já há uma fogueira com peixe e também com pão. E olha só que misterioso. Ele fala assim: pesquem o peixe aí e tragam para cá. Só que quando o pessoal chega, já tem peixe. Eu lembrei de Efésios 3:20, porque Deus faz algo além do que a gente pensa ou imagina. Poderia até, irmã Andressa, trazer um texto aqui sobre oferta, aleluia, mas não é esse o intuito. E eu fiquei me perguntando por que tinha pão e por que tinha peixe. Para quem não sabe, os antigos cristãos, eles foram muito perseguidos, e a forma de se comunicar eram com símbolos, e um dos símbolos era o peixe. O peixe significava a presença de Jesus. Se eu fizesse um desenho aqui pela metade e você completasse o desenho do peixe, a gente podia confiar um no outro, porque era uma espécie de código que eles tinham. Mas e o pão, Rony? E o pão? E eu fiquei me perguntando: Senhor, e o pão? E eu lembro de Jesus falando: eu sou o pão vivo que desce do céu. Eu lembro do maná que caía do céu para sustentar as pessoas daquele deserto, para proteger da fome, para trazer o cuidado. Eu lembro também da Santa Ceia. O pão é a comunhão. Era como se Cristo estivesse dizendo: olha, esqueçam tudo o que aconteceu, vamos recomeçar. E tem aqui para você uma mesa preparada, aleluia. Nos versículos seguintes ele vai dizer: venham comer. Só se chama para comer quem se tem comunhão. É por isso que o Salmo 1 fala sobre isso: sentar na mesa de alguém que é escarnecedor. Sentar à mesa para comer é um ato de extrema, como eu posso dizer, extrema amizade, extrema confiança. Não se divide o pão, não se senta à mesa com alguém que você não confia. Mas até o momento não houve apresentações nesse texto, era só pressuposições. Quem tinha coragem de falar: ei, o Senhor é Jesus mesmo? Porque os atos deles eram suficientes. Cada ato falava por si só. Os atos de Cristo falavam por Ele. Os atos dos apóstolos também falavam por Ele, por eles, aleluia. E no verso de número 10 ele fala um negócio maravilhoso: tragam aqui alguns dos peixes que vocês pescaram. E eu trago mais uma lição para você. Cristo, embora tivesse peixe, mandou que eles trouxessem os peixes dele. Cristo faz a parte dele, você faz a sua. Mas irmão, Rony não tem um emprego ainda, vá procurar, meu irmão. Ore ao Senhor e se lança no meio do mercado de trabalho. Faça a sua parte e o Senhor vai fazer a dele, aleluia. Mas Rony, eu ainda não tenho uma esposa, não tenho um esposo. Vá orar ao Senhor, meu irmão. Cristo vai fazer a parte dele, você faz a sua peça. Ore, faça o direcionamento do Senhor, aleluia. Mas Rony, eu me sinto tão frio espiritualmente, e eu fico dizendo: Senhor, Senhor, por favor, enche meu coração
coração dá saudade de Ti, do Teu amor, faça a sua parte, vá buscar o Senhor, se esforce um pouquinho, acorde mais cedo ou acorde mais tarde, mas vá buscar ao Senhor, faça a sua parte, que o Senhor vai fazer a dele. Aleluia. Verso de número 11. Adivinha quem vai buscar os peixes? Pedro estava desesperado, irmão. Pedro estava desesperado, ele queria chamar a atenção de Jesus de alguma forma, ele estava proativo. Busquem, por favor, lá um pouco dos peixes que vocês trouxeram. Eu imagino o João se levantando. Eu vou lá, quando ele olha, já passou o homem correndo. Não, eu vou. Foi sozinho buscar. E ficou tentando puxar, desesperado, porque ele queria chamar a atenção de alguma forma. Só que a rede tinha tanto peixe que a rede estava a ponto de se rasgar, mas ainda assim não se rasgou. E ele ficou puxando, até que desiste de puxar. Eles abrem a rede e não vamos contar os peixes aqui, a gente vai trazendo de pouquinho em pouquinho. E começou a encher ali, talvez cestos de 10 em 10, até que existe uma conta que chega a 153 peixes. E eu achei extremamente interessante ser citado 153. Fui pesquisar sobre o porquê. E eu descobri que no alfabeto hebraico, cada letra tem um valor numérico. E isso eu achei maravilhoso, porque eu não sabia. Até então não houve apresentações. Cristo não disse, eu sou Cristo. Até então. Mas, Rony, o que é que tem a ver 153 com a apresentação? Quando se soma as palavras Ani, Elo e Rin, você tem 3 letras. 1, 5 e 3. Mas, Rony, o que é que significa Ani, Elohim? Eu sou Deus. Tudo apontava para ele, irmão. Tudo apontava para ele. Ele estava na frente dos discípulos e até então ninguém tinha entendido. Até que ele decide avançar o nível. E aqui eu já me encaminho para o final. Ele avança o nível. Cristo decide ir mais além. Parece que ele tinha falado, mostrado coisas, feito coisas e ninguém tinha entendido ainda. Até que eles terminam de comer e ele talvez numa resenha após o lanche, porque falam que é um desjejum, eles se sentam e trocam-lhe alguns dedos de prosa. E Jesus levanta o rosto para Pedro e fala assim: Simão. E aqui tem um ponto. Por que não chamou de Pedro? Mas ele fala Simão por 3 vezes. Simão, tu me ama mais do que esses que estão aqui? Primeira vez que eu li esse texto, eu achei que ele estava querendo comparar o nível de amor. Mas ele faz uma pergunta específica para Pedro. Pedro, tu me ama mais do que eles? Em nível de amor, o teu amor é maior por mim do que o deles é maior por mim? E Pedro, com a certeza absurda, diz: sim, Senhor, sim, eu te amo e tu sabe disso. Eu te amo e tu sabe. E ele fala: apacenta minhas ovelhas. E ele fala pela segunda vez: Simão, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. E a expressão já talvez comece a mudar nessa hora. E ele faz uma terceira pergunta: Simão, filho de João, tu me ama? E ele diz a palavra que parece que a ficha de Pedro cai. Talvez ele lembre que negou por 3 vezes e foi questionado se amava por 3 vezes. Talvez ele falou que amava e na cabeça dele, eu disse que amava. Ele perguntou de novo: será que eu não amo? Será que nem eu tenho certeza dos meus sentimentos? Mas a cada vez que Pedro se colocava à disposição de Deus, ele falava: apacente as minhas ovelhas. Até que ele chega no final desse texto e ele fala assim: Simão, siga-me. É como se ele tivesse passado uma borracha em tudo o que aconteceu. Voltou lá para o começo. Rony, como é que foi o começo da conversão do apóstolo Pedro? Foi num barco, do lado de cá houve a rede lançada, não teve peixe. Do lado de cá lançaram, não teve peixe. Mas ele repete tudo, só que agora ele passou uma borracha. Até o nome ele volta atrás. Não vou chamar de Pedro, vou chamar de Simão. Simão, vamos começar do zero. A tua consciência está pesada, tu se sente culpado? Vamos começar do zero. Vamos restaurar esse negócio. Vamos restaurar esse negócio que está quebrado. Eu não sou Deus de ficar remedando coisa, eu faço coisa nova. Aleluia.
Comunhões que estão quebradas, o Senhor faz novas. Aleluia. Lembra do vaso do oleiro? Quando quebrou, o oleiro não remendou, ele derreteu tudo e fez um vaso novo. É o que o Senhor faz com a nossa comunhão essa noite. Aleluia. Fique de pé, vamos orar. Eu estava orando esses dias e o Senhor me direcionou a ler e estudar sobre o profeta Zacarias. E aquele homem teve diversas profecias, diversas visões. E naquele momento eu estava me perguntando, Senhor, como que esse homem conseguiu passar por tudo isso? Como que ele conseguiu passar por tudo isso? Porque era tudo tão profundo, era tudo tão forte, era tudo tão intenso. Mas logo no começo do livro, no capítulo 1 e versículo 3, o Senhor fala assim: voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Naquele momento, meus irmãos, o Senhor, Ele não faz um questionamento de culpa. Ele não pergunta onde Pedro errou. Ele faz uma pergunta direta e reta a Pedro: Pedro, tu ainda me ama? É como se o Senhor estivesse olhando para você agora, talvez com a comunhão quebrada, talvez porque decidiu vacilar, decidiu olhar atrás, talvez você está desviado e veio hoje aqui assistir o culto, talvez sem compromisso algum, eu vou lá só para ver, talvez alguém te chamou e você veio, e o Senhor olha para você, talvez você é crente de muito tempo, só que falta uma coisinha, a presença do Senhor. E Cristo, Ele não pergunta sobre o erro de Pedro: Pedro, onde é que tu errou? Não acontece essa pergunta. A pergunta é a seguinte: você ainda me ama? Você ainda me ama? Seu coração ainda tem saudade de mim? Lembra quando você cantava? Lembra quando você chorava durante as orações? Lembra quando você tinha disposição para acordar de madrugada e entrar em oração? O Senhor está trazendo à sua mente agora, a sua memória, essas experiências que você perdeu. E o Senhor pergunta para você mais uma vez: você ainda me ama? Eu quero convidar aqui à frente, irmão, sentir de Deus de orar de você, de orar por você. Pessoas que estão afastadas do Senhor e decidem voltar ao caminho do Senhor. Eu estive afastado de Cristo por um tempo e posso garantir a você, meu irmão, que foi a pior experiência da minha vida. Como diz aquela música, eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que eu tenho agora. Eu quero orar também por você que deseja entregar a sua vida a Jesus. Eu quero orar por você que está com a comunhão cambaleando. Eu quero orar por você que teve um ministério que foi interrompido. Eu quero orar por você. Se você sentir a vontade de vir à frente, venha. Caso não, fique no seu lugar. Eu sei que a perna pesa nessa hora. É muito difícil de vir, é muito difícil de tomar uma decisão, mas o Senhor está na beira da praia com a mão estendida para você, chamando você para um relacionamento novo, chamando você para uma restauração, chamando você para uma novidade de vida. Aleluia, aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir
sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. E se o mar me submergir na tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Só tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Senhor Deus querido e soberano Pai, nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, entramos em Tua presença para ministrar sobre a Tua igreja, Senhor, a restauração de vida, a restauração de ministérios, Senhor, a restauração de comunhão, Pai. Deus, em nome de Jesus, derrame sobre esse povo, Pai amado, uma unção de ousadia, uma unção de coragem, uma unção de busca e de amor pelo Senhor, Deus. Pai, que o Senhor venha ser o primeiro e o único em nossa vida, Deus. Que os outros ídolos, Senhor, venham ficar em último plano, quizá no lixo, Senhor, mas que o Senhor venha tomar posse da nossa vida por inteiro, Senhor. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, fortaleça a nossa caminhada, Pai. Fortaleça a nossa fé, Deus. O nosso objetivo nessa terra é estar aqui na Tua presença e ao fim da nossa vida e morar contigo. E que se estivermos vivos, Senhor, queremos passar com alegria pelo dia do arrebatamento, onde o Senhor vem nos buscar. Sabemos que apenas o perdão do Senhor é o que pode garantir essa passagem. E eu te clamo, Senhor, em nome de Jesus, derrame o perdão sobre Teu povo. Derrama, Deus querido, a restauração, Pai. Faça comunhão nova, faça vida nova, faça vaso novo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, a Tua palavra diz que nada do que é feito por ela volta vazia. Nós cremos, Senhor Deus, que tudo que é ministrado pelo Senhor há um propósito. Nós acreditamos, Senhor Deus, que o Teu Espírito, Ele habita em nosso meio. E Ele tem incomodado, Senhor Deus, para falar coisas desse tipo, porque existe uma necessidade, como foi comigo, como foi com outros irmãos. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo habite em nossa vida, Pai. Nos traga força, nos traga, Deus querido, o amor por Ti, que só o Senhor pode derramar. Em nome de Jesus, Senhor, estenda a Sua mão sobre a Tua igreja essa noite. Repreenda, Deus querido, todo espírito que tenta trazer a culpa, todo espírito que tenta trazer, Deus querido, o remorso, que tenta apontar, que tenta dizer que somos indignos. Traga, Deus querido, o renovo, traga o Espírito Santo sobre nossa vida para dizer que nós somos indignos pela nossa força própria, mas que o amor do Senhor nos torna digno de estar diante de Ti no dia do julgamento. Aleluia. É o Senhor, Deus, é o Senhor que esteve na praia, estendendo a Tua mão, nos chamando e dizendo: ei, vem pra cá, eu ainda te amo, ainda tem lugar à mesa para você. E decidimos entregar a vida a Ti. Esteja conosco, Senhor. Clamamos a Tua presença, Pai. Clamamos a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor.